Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos que estão nos assistindo neste dia, estamos aqui novamente para trazer mais um ensinamento da palavra de Deus. Hoje queremos falar sobre um assunto apologético, o ensinamento em defesa da fé cristã e das verdades imutáveis da palavra de Deus. Este assunto qual nós vamos conversar, ensinar e trazer neste dia, não vai ser aceito por todos, muitos talvez não vão aceitar, não vão concordar, mas a palavra de Deus é uma só, é sim, sim e não, não. O que passa disso, ela é do maligno. E nós fomos chamados para ser mensageiro da palavra, profeta de Deus e pregador do evangelho que liberta. E se você gostar, muito bem. Se não gostar, vai ser assim mesmo. Porque você precisa ouvir a verdade de Deus. Agora, se você quiser aceitar, é um problema unicamente seu. Você precisa conhecer. Porque a Bíblia diz, capítulo 8 de João, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No capítulo de número 8 de João, no versículo de número 30, diz: e se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. E depois vai no outro, diz: daí conhecerás a verdade. Quem for discípulo de Jesus permanece na palavra, não no achismo e nem no que gosta. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 5, e versículo de número 13. Diz: vós sois o sal da terra. Veja só o que diz: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perdeu o sabor, o que há de salgar? Para nada mais é bom senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, e nem acender-se uma candeia e colocar-se debaixo do alqueire, mas sobre um catiçal, e assim dará luz a todos que estão na casa. Essa é a missão da igreja. Ser a luz, ser o sal, ser o portador das verdades imutáveis de Deus. E hoje nós queremos trazer um assunto bastante polêmico, como eu disse, que o título será A Verdade sobre a Árvore de Natal. Primeiro, já eu quero deixar de antemão que você não encontra essa atividade cultural, religiosa ou espiritual na Bíblia. No Novo Testamento você não encontra mandamento, ordenança, prática, símbolo da mesma coisa que estou falando. Ao contrário. Mas você vai ver que isso não tem nada a ver com cristianismo. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, com o nascimento de Jesus e com a igreja do Deus vivo. É a verdade de Deus. Aqui onde eu moro, em Porto Alegre, num período natalino anterior à pandemia, levantou-se uma árvore de Natal de cerca de 45 metros aqui na capital dos gaúchos. E foi declarado pela liderança do governo o símbolo maior da paz. Não era Jesus, não era a Bíblia, não era o Espírito Santo, não era Deus, não era a igreja, era a árvore de Natal. E durante esse período natalino, ali em volta daquela árvore, chegava a ter mais de 30 mil pessoas ao redor daquela árvore. A árvore atraía eles. E eles ficavam em volta da árvore esperando o dia que o Papai Noel chegava. É brincadeira? Eles não estavam esperando Jesus. Eles não estavam esperando a mensagem da cruz. Eles não estavam esperando que viesse algum profeta, pregador ou alguém para louvar a Deus. Eles estavam em volta da árvore, esperando o Papai Noel, que é uma história mentirosa. É uma farsa. É um conto de fada. Aleluia. Veja só o que diz a Bíblia. Hoje nós vamos estudar a verdadeira origem da árvore de Natal. A origem da adoração de enfeite de árvores é muito anterior ao cristianismo. É muito anterior ao nascimento de Jesus. Antes, bem anterior a Jesus nascer, os povos pagãos, a religião, já levantavam, cortavam árvore, colocavam dentro das suas casas e enfeitavam, fazendo isso para celebrar o espírito da natureza. Um espírito que estava na natureza, que era uma divindade. Eles faziam isso com árvores. É uma coincidência, né? Que hoje estão fazendo dentro das igrejas, estão fazendo dentro das casas cristãs. Coincidência. Veja só, vamos na continuidade. Segundo a tradição, a veneração do pinheiro, ela começou com Nirodes. Nirodes, que era neto de Cão, que Cão era filho de Noé, a qual Noé amaldiçoou o Cão. A Bíblia mostra que Nirodes foi o primeiro, segundo a tradição, Nirodes, ele foi o primeiro a preparar uma rebelião contra Deus, junto com uma rebelião bem organizada, um povo inteiro, onde levantaram contra a palavra de Deus, aquela torre chamada Babel, quer dizer confusão. Diz a tradição que Nirodes era tão mau, ele era tão ruim, que ele matou o seu próprio pai. Depois, como se não fosse o suficiente, ele casou com a sua própria mãe,
qual o nome dela é Semíramis. E passou um período, Nirodes morreu. E depois que ele morreu, foi enterrado, a sua mãe se achou grávida. Parecido com a história do cristianismo, né? Uma gravidez sem marido, sem ter relação sexual, segundo ela diz. E nasceu daquela gravidez um menino, que ela dizia que era a reencarnação de Nirodes, a qual o nome dele é Tamuz. E Nirodes se considerava o Deus Sol. E agora estava nascendo o filho do Deus Sol. Tamuz cresceu e passou um período já da sua idade de homem, foi numa floresta caçar e um animal matou ele. Sua mãe saiu procurando, encontrou seu corpo caído sob um tronco podre. Ela pegou o seu filho, levou e fez o seu enterro. Passou um período, ela voltou, naquele mesmo local que seu corpo estava, tinha nascido um pinheiro. Ela entendeu que era um sinal que o espírito de Tamuz estava revivendo, renascendo e confirmando a divindade dele, como filho do Deus Sol. Então ela cortou o pinheiro, levou para sua casa, colocou presentes em volta, chamou as suas criadas e declarou um jejum de 40 dias em volta da árvore que estava enfeitada e cheio de presente. E passando os 40 dias daquela celebração, ela declarou o renascimento do espírito de Tamuz e a sua divindade. E para completar isso ainda, ela diz que Tamuz exigiu que o povo todo fizesse este próprio ato de levantar árvore, de doar presente, de uma celebração da sua divindade, da sua deidade. E isto tem acompanhado as nações do mundo todo essa cultura, que Tamuz, que a própria Semíramis fez, fazendo uma celebração, segundo o pensamento dela, da reencarnação do Nirodes, da divindade de Tamuz, e isso tem acompanhado a cultura mundial de levantar pinheiros, de enfeitar pinheiros e trocar presentes. E pior de tudo, que este costume pagão está dentro das casas mundiais, no mundo inteiro. E pior de tudo ainda, é que está dentro de muitas igrejas. Igrejas com árvore de Natal enfeitada, trocando presente, crentes, pastores com árvore de Natal dentro da sua casa. Ignorância espiritual. Veja só. Veja o que acontece. A Bíblia mostra que os cananeus e outros povos em volta de Israel já adoravam bosque sagrado. Está em Êxodo 34, Isaías 17, Isaías 44 e Oséias também 4. As nações que estavam em volta de Israel, vivia em volta de Israel, tinha costume de cortar árvores, esculpir um ídolo e depois enfeitar semelhante árvore de Natal. Veja, isso é verdade. Os romanos também tinham essa cultura de adornar pinheiros com frutas vermelhas para honrar os seus deuses. No próprio Egito, quando chegava no inverno, eles cortavam ramos de árvore e traziam para dentro das suas casas para celebrar a vitória da vida sobre a morte. Veja que isso é uma cultura pagã muito antiga. E os primeiros registros da árvore de Natal no cristianismo surgiu na norte da Europa em 1539, lá na Alemanha. E as primeiras árvores de Natal semelhantes a que são adornadas e levantadas hoje, nos nossos dias, aconteceu no século XVI. Elas eram decoradas com maçã e nozes. Veja que a maçã é um dos símbolos do pecado hoje. Depois a árvore de Natal se tornou popular no século XIX, por causa da rainha Vitória e do seu marido príncipe no Reino Unido. Depois a árvore de Natal também se tornou popular na Inglaterra. Isso aconteceu em 1846, após a publicação de uma foto da rainha Vitória, seu esposo e os seus filhos em volta de uma grande árvore de Natal, cheia de presente. Essa publicação fez que em vários lugares do mundo as pessoas começavam a imitar a rainha, imitar o rei, levantando árvores, decorando e festejando em volta da árvore de Natal. No Brasil, esta cultura de enfeitar árvores chegou no século XX. Dentro da história do catolicismo, era necessário 4 domingos antes do Natal levantar uma árvore e enfeitar na preparação natalina. Veja, queridos irmãos, depois de todas essas histórias que nós lemos, dessas histórias culturais, religiosas, dessas histórias pagãs, sobre a árvore, nós precisamos atentar que não é de Deus, que a árvore de Natal não é bíblica, que a árvore de Natal não está na história da igreja primitiva, não é um mandamento dos apóstolos, não é um ensinamento dos discípulos, dos pais da igreja. Isso é uma cultura pagã. É uma idolatria. Eles traziam as árvores, enfeitavam para adorar as divindades, para invocar espíritos da natureza.
E todos vós sabem que não existe espírito da natureza, a não ser demônios e deuses que estão se disfarçando através de símbolos e de árvores e de ídolos para tentar corromper a espiritualidade dos povos. Então, nós sendo igreja, nós sendo obreiros, nós não podemos nos escalar a uma ignorância espiritual sobre este assunto. E eu fico, de uma forma, às vezes, confundido, sem ver que ninguém está interessado em explicar às pessoas, principalmente os cristãos, que estão cometendo essa prática errônea, pagã, de permitir que esse símbolo de invocação de espírito, de adoração de divindade, estejam dentro das suas casas. Eu não estou falando dos povos da terra,